E dessa vez não foi o protagonista que chamou mais atenção nesse episódio, e que eu já vou entrar em mais detalhes. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo, e dessa vez comentando sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Solo Leveling, e que foi um episódio em que tivemos vários elementos bem interessantes, fora o protagonista, porque o protagonista, ele chamou atenção nesse episódio com certeza, com seu exército invadindo o castelo demoníaco. Só que nesse episódio, tivemos outros elementos bem interessantes e que não envolvem ele. Na verdade, tem um que envolve sim, porque tem um elemento aí que envolve ele e que é o pai dele, o pai dele que finalmente apareceu no anime e que todo mundo achou que estava morto, porque na primeira temporada ele era considerado morto, só que agora ele apareceu do nada e deu uma baita surpresa nesse episódio. E bom, uma outra surpresa que tivemos também é relacionada a essa personagem e que tivemos uma cena que chamou a atenção e agradou várias pessoas. E bom, nesse episódio também tivemos um foco no avanço desse cara aí, do amigo do protagonista com o pai dele, porque ele tem o desejo de se tornar um mestre de guilda da guilda que o pai dele está fazendo, e que mais uma vez o sucesso dele vai depender do protagonista, e que eu já vou comentar junto com os outros elementos que eu comentei anteriormente. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja do anime de Solo Leveling ou de outros animes. E bom, esse episódio continua naquela parte do último episódio em que o protagonista ia com o Dinho fazer mais uma missão, porque tem aquelas 19 missões que eles têm que fazer juntos para o Dinho conseguir um dos requisitos para tentar conseguir ser um mestre de guilda e conseguir ser um mestre de guilda da guilda que o pai dele está fazendo. E que o Dinho ele já acabou se impressionando porque ele não tinha visto o exército do protagonista, e é claro que ele iria estrear um monte de criaturas ali ajudando eles, porque ele nunca viu o exército do protagonista, e do nada ele vê um monte de monstros lutando ao lado deles e ajudando até a coletar minérios, então é algo de se estranhar. Só que ele ficou meio deprimido porque parecia que ele não tinha muito o que fazer, ele não se sentiu útil para o protagonista, tanto que logo depois ele até pediu para o protagonista deixar que ele colete os minérios, porque senão parece que ele vai estar sendo inútil para ele. E tem até essa cena de comédia envolvendo o Iron. E bom, após essa missão, eles completaram as 19 dungeons que eles precisavam fazer, e agora o Dinho, ele está mais perto de conseguir uma licença para se tornar um mestre de guilda, e que é uma coisa que ele quer, porque ele quer ser um mestre de guilda da guilda do pai dele, e que atualmente o irmão dele é o favorito, só que agora ele tem a possibilidade de interferir e conseguir ser um mestre de guilda, e que assim, nessa conversa, rola até que meio que um mal entendido para o Dinho, porque o protagonista, ele fala para o Dinho que ele vai ficar de fora por um tempo, só que o Dinho ele acaba interpretando mal, achando que o protagonista não quer ficar ao lado dele, só que na verdade não é isso, porque na verdade o protagonista tem outros planos, ele quer voltar para o castelo demoníaco e avançar nele, conseguir os ingredientes para fazer o elixir da vida, só que é algo que não tem como ele explicar para o Dinho, e que logo depois acaba rolando uma conversa sobre o Dinho considerar o protagonista como o irmão mais velho, e que logo depois o protagonista ele acaba retribuindo falando que ele vai considerar o Dinho como o irmão mais novo. E bom, nesse mesmo episódio temos a negociação do Dinho com o seu pai, com ele pedindo para se tornar um mestre de guilda da guilda dele, só que durante essa conversa o pai dele comenta sobre o protagonista, na verdade comenta sobre ele e o protagonista estarem trabalhando juntos há um bom tempo, e que ele sabe o que eles estavam fazendo, que na verdade o protagonista estava ajudando ele. Ele até comenta sobre o incidente do Portal Vermelho, falando que o protagonista estava lá, e que ele está investigando tudo, na verdade ele sabe sobre tudo que está acontecendo, e que com isso ele percebeu que na verdade, se não fosse o protagonista ele não teria conseguido, só que mesmo assim o Dinho, ele demonstra querer ser um mestre de guilda, e que no final ele acabou deixando que o Dinho fosse o mestre da guilda dele, só que com uma condição, a condição que ele recrute o protagonista, porque ele percebeu que o protagonista não é um cara qualquer, e para ele estar envolvido em vários eventos muito importantes e que deram o que falar, e ele ter sobrevivido, é porque ele não é um cara qualquer, e ele quer o protagonista na guilda dele, até porque ele tentou recrutar aquela garota lá que é muito forte, que está na outra guilda desse cara aí de cabelo vermelho, e ela não aceitou, e não tem outros que estão demonstrando interesse, e como já tem guilda atrás do protagonista, ele quer ele antes que os outros consigam ele, e que o Dinho ele acaba falando que ele vai tentar trazer o protagonista. Bom, agora focando no protagonista, nesse episódio vimos ele avançando no castelo demoníaco, e que ele tem a incrível missão de coletar 10 mil almas de demônios, e que foi uma missão mais chata do que difícil, porque os monstros não eram tão fortes, só que eram vários monstros, ele tinha que avançar por vários andares, e que ele chegou até o andar 75, ele começou no primeiro andar e foi até o 75, e cada andar tinha vários monstros, e é lógico que eles não iam mostrar todos os andares, até porque tem uns vários andares e vários monstros, e até por isso que nessa parte pareceu que foi meio acelerado, mas assim, essa parte não importa tanto, o que importa é o andar 50 e o andar 75, que são os andares mais importantes, porque temos monstros mais fortes, e também o final dessa expedição do protagonista, e que assim, até o andar 50 foi bem resumido, porque não tem tanta importância assim o restante dos andares, e que não tem o porquê mostrar todos os andares ele lutando
lutando contra os monstros. Tava bem feitinho a parte das lutas, mas não tinha por que ficar focando em todos os andares. O interessante desse começo é que o protagonista ele acaba descobrindo que ele não consegue recrutar os demônios para o seu exército. Essa é a parte que chama atenção no começo. E uma outra parte que chama atenção também é o protagonista usando o chefe dos ursos para avançar nos andares. E que ele até chamou o chefão dos ursos de tanque porque parece um tanque mesmo, porque ele está avançando e atropelando todos os monstros. E bom, como eu disse antes, o protagonista ele foi avançando de andar por andar até chegar num andar que deram mais importância, que foi o andar número 50. E que nesse andar tivemos uma importância porque tivemos um boss aí que deram atenção. Tivemos um boss aí com seu exército que deram uma atenção a mais. Foi uma luta meio complicada, mas não aparentava dificuldade para o protagonista, porque assim, esse boss é bem forte, só que o protagonista ele consegue lidar com ele. E bom, tivemos essa parte que ele já foi surpreendido por esse boss, porque ele é um boss bem grande, então não se espera que ele seja rápido, só que do nada ele é surpreso com a velocidade desse boss, que do nada aparece na frente tentando atacar ele, só que depois ele acaba retribuindo a moeda, dando socão nesse boss, e que foi uma coisa que até ele mesmo ficou surpreso, porque ele não esperava que o soco dele surtisse tanto efeito. E que assim, nessa parte é mostrado que o protagonista ele está bem mais forte, não só ele como também seu exército, até porque é consequência da evolução do protagonista, tanto que o exército do protagonista está bem mais forte que o exército desse boss, e até por isso que avançar nos andares está bem mais fácil. E foi bem interessante essa parte do protagonista usando o escudo do Iron, e que logo depois mostrou ele quase sendo pego por esse boss. E bom, como eu disse antes, essa luta parecia um pouco complicada, mas não difícil para o protagonista. Assim, o boss é bem forte, só que o protagonista é bem mais forte e bem mais inteligente, tanto que logo depois ele elaborou um plano atraindo esse boss para um prédio, para que no final ele acabasse com esse boss. E que assim, essa parte que eu disse antes, sobre essa luta ser complicada, mas não ser tão difícil para o protagonista, assim, e não demonstrar tanta dificuldade, tá sendo bem transparecida, porque tem gente achando que o protagonista não tem um desafio por enquanto, assim, e é mesmo, na verdade não parece que ele tem um desafio, na verdade parece que ele está tendo mais facilidade ao decorrer dos episódios, e que alguns eventos vão ficar mais fáceis mesmo, porque ele está evoluindo. Mas calma que logo logo vamos ter um evento que vai dificultar um pouco as coisas para ele, e que ele vai ter um desafio com certeza. Só que essa parte que eu disse sobre as coisas estarem mais fáceis para ele, é bem transparecida também quando ele chega no andar 75, porque ele acaba chegando por trás do boss do andar 75 e está assustado com o seu exército, e no final ele acaba finalizando esse boss de forma bem broxante, na verdade, não tem nem luta com ele, só mostra ele assustado ali com o exército do protagonista, e no final ele sendo finalizado muito rápido, e que mostra que não tem desafio mesmo, mostra que na verdade quanto mais ele avança nesse castelo demoníaco, mais ele está ficando forte e menos desafio parece que ele tem nesse castelo demoníaco. Talvez no final tenha alguma coisa ou outra ali que surpreenda, assim, que tenha alguma dificuldade para ele, mas não deve assim ser algo impossível, deve ser algo que ele consegue superar facilmente ou com um pouco de esforço pelo menos. E bom, o protagonista, ele teve que encerrar sua expedição no andar 75 porque acabaram seus suprimentos, só que logo ele vai voltar e completar o castelo demoníaco, e que nessa vinda ele conseguiu 2 dos 3 ingredientes que ele precisa para o elixir da vida, para fazer o elixir da vida, e que é o remédio que vai curar a sua mãe. Então a próxima vinda vai ser bem interessante por conta do próximo item, do último item que ele precisa para fazer esse elixir, e também sobre essa chave que ele conseguiu no final, uma chave misteriosa que ele vai ter que usar quando for necessário. Não tem muita coisa sobre ela, mas aparentemente vai ter algum momento na sua próxima vinda para o castelo demoníaco, e que vai ser bem interessante de ver quando acontecer, quando ele voltar para o castelo demoníaco, e que na próxima vez vai ser a última vez. Bom, agora eu vou comentar sobre a cena que não tínhamos nem no material original e nem no mangá, e que envolve essa personagem de Rank S, e que tá tendo muito foco desde a primeira temporada, e que tivemos várias cenas dela que foram adicionadas desde a primeira temporada e que não tínhamos no material original, e que essa foi mais uma, e que é uma cena bem simples dela nadando na piscina, e logo depois mostrando ela de maiô, e que não tem nada demais, é mais um service para os fãs, e que assim, não é uma coisa tão exagerada, porque na verdade, porque não tomou tanto tempo de tela do episódio, foi uma parte bem breve que tivemos, mas que o pessoal gostou, e que assim, essa cena mostra que na verdade ela estava tentando esfriar a cabeça sobre uma conversa que ela teve sobre as formigas, porque depois mostra uma lembrança dela sobre a conversa que ela teve com esse cara, sobre as informações que eles tiveram sobre as formigas, e que ela acha que eles têm que compartilhar com o público, só que esse cara fala que não é preciso, que na verdade, eles não podem compartilhar porque senão eles vão espalhar o pânico, só que é mais uma coisa que ela não concorda com ele, como várias outras coisas, e
que após essa conversa ela fica muito pensativa. E que assim, o próximo episódio devemos ter a aparição dela agora, e que não deve ser um acréscimo do original. Talvez eles acrescentem uma coisa ou outra ali, mas vamos ter a aparição dela mesmo sem acréscimo que não tem no original. E que vai ser uma parte que vai chamar a atenção. E bom, agora focando em uma outra parte que chamou a atenção nesse episódio, talvez a que chamou mais atenção, envolve esse cara, que na verdade é o pai do protagonista, que acabou aparecendo em solo estrangeiro nos Estados Unidos, e que foi achado por um grupo de caçadores americanos, e que acham que na verdade ele é um monstro, e que assim, nessa parte você nota que ele é muito forte. E bom, nessa parte descobrimos que na verdade ele está preso há 10 anos dentro desse portal. Então assim, é aquele tempo que o protagonista e a irmã dele ficaram sem pai, então meio que batia as contas ele ser o pai deles. E bom, fica mais que óbvio que ele não quer fazer nada com eles, na verdade ele só quer voltar para a casa dele, que é a Coreia do Sul. Só que eles acham que ele é um monstro, eles querem mais saber sobre esse cara, porque ele estava dentro de um portal, e eles querem saber o que ele quer, se na verdade ele não é um monstro do tipo humanoide. E para isso eles chamaram um caçador de rank S internacional para interrogar ele, e chamaram ninguém mais, ninguém menos do que esse cara, e queria matar o protagonista. Só que foi uma parte bem interessante no final, e que agradou várias pessoas, e que assim, o pai dele se mostra um cara super de boa, na verdade ele só quer voltar para a casa dele. Só que esse cara não quer saber, ele quer que ele responda as perguntas que ele vai fazer. Só que logo depois temos uma parte que chama a atenção, que é da fala do pai do protagonista, porque ele começa a perguntar sobre o quanto ele sabe sobre portais e monstros, e ele fala que na verdade isso é só a ponta do iceberg, na verdade tem uma coisa muito maior por trás de tudo isso. E ele fala que o poder capaz de provocar a catástrofe suprema finalmente despertou, e ele fica falando que o objetivo dele é parar essa catástrofe, e que assim, esse cara fica comentando que existem vários caçadores muito fortes. Só que o pai do protagonista, ele comenta que não adianta números de caçadores, ele fala que eles não precisam de quantidade, mas sim de qualidade. E tem até um comentário do pai do protagonista sobre esse cara parecer ser fortinho, e que foi uma coisa que irritou ele. Só que logo depois, esse cara teve a alegria ou a infelicidade de descobrir que esse cara é o pai do protagonista, porque logo depois de ver a ligação desse cara com o protagonista, ele acaba fazendo essa cara de louco, na verdade, essa cara com um olhar assassino, e que foi uma coisa que chamou a atenção desse cara, tanto que ele quer saber do porquê ele está fazendo essa cara. Só que logo depois, esse cara acabou falando uma coisa que não devia. Ele fala que o filho dele está morto, e ele falou para ele falar com ele. Só que ele não devia ter feito isso, porque logo depois começou um massacre aí que não foi mostrado. Foi uma coisa que eles poderiam ter colocado, não tinha nem no material original também, mas que eles poderiam ter colocado no anime, e que seria do agrado de todo mundo, porque todo mundo queria ver esse cara se ferrar, porque não parece ser um cara do bem não, parece ser um cara sacana aí, e que com certeza todo mundo queria saber o que causou isso aí, a derrota desse cara, e que assim, acabou tomando um couro pro pai do protagonista, e que todo mundo queria ver esse cara apanhando pro pai dele. E foi uma coisa que foi em instantes, esse cara foi derrotado em poucos segundos, e foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, porque normalmente uma luta de rank S seria um pouco mais complicada, só que foi bem fácil para o pai do protagonista, que acabou dando uma surra nesse cara, e que assim, se deu um extra aí que todo mundo queria ver, esse cara aí tomando uma surra, mas que assim, foi bem prazeroso ver esse cara caído no chão desse jeito, e que assim, após ver a força do pai do protagonista, vai ser bem interessante ver o que vai acontecer, porque assim, aparentemente ele está nos Estados Unidos ainda, então vai ser bem interessante ver o que vai acontecer com ele aí, e se ele vai conseguir chegar até a Coreia do Sul, e se ele vai contar o seu filho também, porque esse cara falou que o filho dele está morto, só que na verdade não está morto, e vai ser bem interessante ver quando eles se contarem, porque para o protagonista, ele está morto. Então assim, ver o pai dele vivo vai ser uma grande surpresa, principalmente o pai dele muito forte, e também com informações que ninguém tem, porque aparentemente ele sabe muita coisa que o mundo não sabe, e que indica que ele vai ter um papel importante daqui pra frente. Então é isso, galera, esse foi o terceiro episódio do anime de Solo Leveling, que tivemos várias coisas bem interessantes, não focando só no protagonista, e que envolveu vários personagens aí bem interessantes, como o pai dele, e essa é a garota que teve uma cena de fanservice, e que vai ter um foco mais à frente, e que todos eles vão continuar chamando atenção, principalmente no final, que vai envolver mais personagens, porque aparentemente vamos chegar no arco das formigas, e que vai ser uma parte bem interessante de acompanhar, até porque é o arco que várias pessoas querem ver. E agora eu quero saber de vocês o que vocês mais gostaram desse episódio, ficaram interessados com o pai do protagonista, ou gostaram da parte de fanservice com aquela personagem? Comente aqui abaixo nos comentários, e também deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, e falou!